Pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar aqui a ver o capítulo 7, Princípios da Óptica Geométrica, tá? Essa é a nossa terceira aula da semana 14. Bom, então a gente vai atribuir aqui os princípios da óptica geométrica. São 3. O princípio da propagação retilínea dos raios de luz, o princípio da reversibilidade dos raios luminosos e a independência dos raios de luz, tá bom? Então, olha só, todos esses princípios só vão ser válidos se a luz estiver em um meio óptico que é transparente, né? Aquele que não absorve nenhuma parte da luz, homogêneo, ou seja, todas as suas partes são iguais, são compostas do mesmo elemento, tem a mesma densidade, a mesma temperatura, tá? E isotrópico, todas as partes iguais, tá? Então, olha só. Propagação retilínea dos raios de luz. Acho que todo mundo já viu um feixe de luz, né? E percebeu que ele não contorna obstáculos, a menos que haja um desvio da luz aí, a mudança do meio. Agora, se o meio é o mesmo, como no interior dessa sala, que só há o ar, então a luz percorre uma trajetória retilínea. O segundo princípio é a independência dos raios luminosos. Bom, a gente pode perceber aqui, temos 4 holofotes coloridos. Os raios de luz, eles se cruzam e continuam o caminho, né? Eles não colidem, sofrem desvio, etc, tá? Então, isso é independência. Cada raio de luz segue sua trajetória independentemente dos outros raios. E a reversibilidade dos raios luminosos é que é o seguinte, se você tem uma fonte de luz, como essa lanterna aqui, na posição A, certo? Os raios de luz vão percorrer uma trajetória e chegar numa posição B. Se você inverter a trajetória, se você colocar a fonte no lugar onde era o B, você coloca o A, então os raios de luz vão percorrer exatamente a mesma trajetória, tá? Então, isso aqui se chama reversibilidade dos raios luminosos. É por isso que quando você está no banco de trás de um veículo, quando você olha para o retrovisor do meio, se você consegue ver os olhos do motorista, então o motorista também consegue ver os seus olhos, tá? Entre vários outros exemplos, no capítulo seguinte, a gente vai trabalhar muito com isso quando for trabalhar os espelhos planos. Bom, de acordo com esses princípios, a gente pode fazer a aplicação da propagação retilínea da luz, tá? Então, vamos definir aqui o que é sombra. Em alguns lugares, pode-se definir sombra também como umbra, tá bom? Então, sombra nada mais é do que uma região que não recebe a luz da fonte. Então, como exemplo aqui, eu vou colocar uma fonte pontiforme. Então, essa fonte luminosa, ela é só um pontinho. Então, todos os raios de luz saem deste pontinho. Acontece que a gente tem um anteparo e um obstáculo. Então, o obstáculo, ele é opaco, ele absorve a luz. Então, toda essa região aqui não recebe os raios luminosos. Então, a gente chama de sombra. Já aqui, a gente tem uma região que recebe raios luminosos. Então, essa região é a região iluminada, tá? Pessoal, onde é que entra a geometria aqui na brincadeira? Se vocês repararem bem, vocês têm figuras geométricas, né? Por exemplo, vamos supor o seguinte. Você tem a distância entre a fonte e o obstáculo e você sabe a distância entre o obstáculo e o anteparo, tá? Outra coisa que você conhece é o tamanho do obstáculo. E aí a pergunta é, qual que é o tamanho da sombra? Qual que é o tamanho da sombra? Você não consegue traçar aqui, com esse raio de luz que tangencia o obstáculo, e é o primeiro a chegar aqui, o tamanho da sombra, e esse outro raio de luz que tangencia a outra ponta do obstáculo, você não tem um triângulo?
este triângulo, ele não tem os mesmos ângulos internos do que esse triângulo aqui, então você tem uma semelhança de triângulos. Então, você tem que a relação entre esse tamanho e esse tamanho aqui do obstáculo é o mesmo da distância da fonte até o anteparo e o tamanho da sombra no anteparo, tá? Então, aqui a gente usou semelhança de triângulos, tá? Então, veja que aí entrou geometria. Poderia entrar de várias outras formas diferentes, tá bom? Seguindo aqui, penumbra é uma região que recebe parte da luz. Ou seja, agora a gente tem aqui uma fonte extensa, tá? Essa fonte extensa, ela é formada por vários pontinhos de luz. Cada pontinho de luz irradia para todos os lados. Então, nessa ponta, a gente tem um raio de luz que tangencia um obstáculo, assim como temos um outro raio de luz que vai tangenciar a outra extremidade do obstáculo. Pegando essa extremidade aqui da fonte de luz, a gente tem um raio que sai e tangencia o obstáculo superior e outro raio que tangencia o obstáculo inferior. Então, olha só, aqui a gente tem a sombra, tá bom? Só que aqui é uma região que é escura, mas não completamente escura, porque chegam alguns raios de luz. Então, essa é a região da penumbra, tá? Então, eu vou mostrar aqui onde tem geometria. Perceba que este triângulo formado pelo raio de luz e o obstáculo, pegando os raios de luz saindo dessa extremidade inferior, vai ser um triângulo semelhante ao quê? A esse aqui formado pela sombra, mais essa penumbra aqui. Esses dois triângulos têm os mesmos ângulos internos, então eles são semelhantes. Então, a gente pode pegar a relação das suas alturas com as suas bases e assim por diante, tá bom? Então, vocês dão uma olhadinha lá nos exercícios resolvidos do livro, que tem as duas situações, tá? Como calcular o tamanho da sombra para uma fonte pontual e como calcular o tamanho da sombra para uma fonte extensa. Tranquilinho? Com base no princípio da propagação retilínea, a gente pode entender os eclipses, né? O que é um eclipse? É a ocultação total ou parcial de astros pela interposição de acordo com a posição em que estão outros, né? Então, tem um astro que é a fonte de luz, um outro astro que é o obstáculo e o outro astro que é o anteparo, que é onde vai estar na sombra, tá? Então, olha só, o eclipse solar. Como é que é? Nessa situação, eclipse lunar. É o eclipse da Lua. A Lua, ela está dentro da sombra formada pela Terra, tá? Então, qual que é aqui a orientação? O raio de luz parte do Sol. Então, veja, nessa extremidade aqui, a gente pode considerar uma fonte pontual. Então, tem dois raios de luz. Um que parte aqui na extremidade superior e outro na extremidade inferior da Terra, que é o nosso obstáculo. E uma fonte de luz pontual aqui na parte superior do Sol vai ter um raio de luz que tangencia a borda inferior da Lua e outro raio de luz da Terra, que tangencia a parte superior da Terra. Então, veja, aqui a gente tem uma região de penumbra, né? Então, a gente tem o eclipse total vai acontecer dentro da sombra. Quando ela está dentro da penumbra, aí a gente chama de eclipse parcial. Então, esse é o eclipse da Lua, o eclipse lunar. Temos também o eclipse do Sol. Nesse caso, a Lua passa na frente do Sol e a gente fica o quê? Na sombra da Lua. Então, no eclipse solar, a Terra está na região de sombra da Lua. Então, a ordem do raio luminoso é Sol, Lua e Terra, tá?
Então, o eclipse total do Sol vai acontecer na região de sombra, né? Veja aqui que pelas distâncias e pelas dimensões, a Terra não ocupa, a superfície da Terra não fica... a sombra da Lua é muito pequenininha, né? Para a superfície toda da Terra. Por isso que acontece eclipse no hemisfério norte e não é visível no hemisfério sul, tá bom? Então, essa aqui é a ordem para o eclipse solar. Sol, Lua e Terra. Tranquilinho? Uma outra consequência da propagação retilínea dos raios luminosos são as fases da Lua, né? A gente tem 4 fases: Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. A Lua nova, a Lua não está iluminada pelo Sol. Na Lua crescente, a parte iluminada está aumentando. A Lua cheia ela está completamente iluminada. E a parte minguante está diminuindo a área iluminada, né? Então, o movimento de rotação da Lua em torno dela mesma e o movimento da Lua ao redor da Terra tem a mesma duração, tem o mesmo período. Isso a gente chama de sincronismo dos movimentos. E é por isso que a gente sempre vê a mesma face da Lua. É sempre a mesma face da Lua que está voltado para nós, tá? Agora, por que não acontece eclipses em toda a Lua cheia ou Lua nova? Bom, isso é porque a órbita da Terra em torno do Sol forma uma elipse que está num plano diferente do movimento de translação da Lua, né? Então, por isso que não tem um eclipse da Lua a cada Lua cheia, nem um eclipse do Sol a cada Lua nova, tá? Então, esse aqui, se você pensar numa superfície, num plano, aqui é o plano que está a translação, a trajetória da translação da Lua, tá? E aí tem a trajetória da Terra ao redor do Sol que está nesse plano aqui. Então, apenas quando eles estão no mesmo plano é que vai acontecer. Por exemplo, deixa eu mostrar essa figura ampliada. Na situação A, veja que a Terra ela não está nem na sombra da Lua e nem está formando sombra na Lua, né? Então, elas não estão no mesmo plano, Sol, Lua e Terra. Em D e B, a gente tem que Sol, Lua e Terra estão no mesmo plano. Então, é possível que aconteça eclipses nessa situação. Já não vai acontecer eclipses aqui na situação C, que é similar ao A, onde a sombra da Lua não atinge a Terra, nem a sombra da Terra atinge a Lua. Ok? Tranquilo, né? Então, eu vou pausar aqui, tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo.